Atenção, essa aula contém erros gravíssimos que você não deve cometer. Deixa eu te contar. Em 2006, eu abri o meu segundo salão e foi do zero. Quando eu falo do zero, foi porque eu não tinha nenhum cliente para esse salão e toda a equipe que eu contratei eram pessoas sem nenhum cliente. Então, de fato, eu comecei do zero. Eu comecei do zero e num espaço, sabe de quantos metros? 200. Então, pensa, um salão de 200 metros quadrados, sem nenhuma clientela, com os profissionais recém-formados e começando, a tragédia já está anunciada. Mas deixa eu te contar que houve toda uma reviravolta nessa história. E se você ainda não me conhece, meu nome é Dani Venâncio, eu sou gestora do mercado da beleza já desde 1999. Fiz graduação, mestrado e doutorado em administração desde 2016, que eu dou aula de gestão para empresários da área da beleza. Tenho alunos em mais de 15 países, são quase 20 mil alunos formados e é um prazer te conhecer. Eu espero que você aproveite muito todas as aulas disponíveis aqui nesse canal. Primeiro, em 2006 eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, claro, né? Depois de 2006 eu fiz a graduação em administração, fiz o meu mestrado em administração também, fiz o doutorado em administração, recebi mentoria da Dulce Magalhães, que foi a minha mentora, que inclusive eu tenho um livro que eu escrevi sobre as 50 coisas que eu aprendi com a Dulce. A Dulce era doutora em filosofia, tinha muita experiência também no mercado empresarial, e eu fiz um trabalho com a Dulce de 2003 até 2002 até 2017, então não se compara a minha bagagem daquela época da bagagem que eu tenho hoje. Deixa eu contar como é que foi a história pra você. Estava eu indo da minha casa de ônibus pro meu salão, que eu tinha um salão que era o mais conceituado da cidade, e ele tinha aproximadamente 60 profissionais, a gente estava num ponto ótimo da cidade, e sim, eu andava de ônibus, porque eu falo andava de ônibus, porque no Brasil a pessoa monta uma empresa, muitos já querem fazer o quê? Ter um carro do ano, ou no mínimo ter um meio de locomoção, né? Mas naquela época eu investia todo o meu dinheiro no salão, a gente tinha um carro com meu marido que usava porque ele saía mais cedo e eu estava de ônibus indo pro salão. A gente tem que justificar porque anda de ônibus. Mas enfim, estava indo de ônibus pro salão, passei na frente de uma floricultura, perto da minha casa, inclusive, e essa floricultura é uma floricultura muito linda, que funciona até hoje na cidade. Tem uma clientela que tu vê que é uma clientela diferenciada na floricultura, né? Que eu pensei assim, nossa, essa clientela me interessa. E ao passar pela floricultura, eu pensei, imagina um salão aqui, gente, coisa linda, um salão nesse ponto, perto de uma floricultura, eu que gosto de plantas, de flores. Pensei, veio esse pensamento na minha cabeça. Cheguei no salão, que eu tinha, né, o salão com 60 profissionais. Quando eu estava passando na frente do lavatório, uma cliente chamada Hélida me chamou. A Hélida é dona de uma imobiliária aqui em Florianópolis, e a Hélida me chamou assim, Dani, deixa eu falar contigo. Aí eu sentei no lavatório do ladinho dela, e ela me disse, sabias que lá no Primavera Garden vai abrir um empreendimento com várias lojas, e eles estão buscando um salão de beleza? Na hora eu sentei, né? Sentei e falei, meu Deus do céu, como é que pode? Eu pensei isso hoje de manhã, e tipo, chego aqui e a pessoa me fala isso, né? Eu penso, gente, que é isso, né? Aí eu falei, nossa, eu pensei nisso hoje de manhã, coisa e tal. Ela falou, se tu quiseres, eu agendo uma conversa para te conversar com o gestor do local. E eu falei, claro, quero, marca pra hoje, porque eu sempre fui uma pessoa da ação, fogo, né? Muito fogo no mapa astral. Então sempre, vamos, é quando? Vambora. Marquei pro mesmo dia, no mesmo dia à tarde eu fui lá, vi toda a proposta do lugar de transformar num centro comercial não, num shopping aberto. Tinha uma maquete linda, maravilhosa, que tinha coqueiros, que tinha iluminação, que tinha pessoas, famílias andando. Gente, era lindo, a maquete era tão linda, tão linda, tão linda que eu falei o quê? Sim, eu quero quero abrir meu salão nesse lugar. Só que o que aconteceu? Eu fui a primeira pessoa a dizer sim pro ponto. E como é que era o local, então? Tinha uma floricultura, que tem até hoje, uma SC na frente, que é uma estrada onde os carros andam a 100, 120 por hora. Atrás tinha, hoje até que não tem mais, mas foi remodelando ali o bairro, mas tinha uma comunidade que não seria o meu público-alvo pelo aluguel que eu pagava. Só que na hora eu só pensava na maquete linda, maravilhosa, né? E também teve Na época eu entendi como um presente, mas levou um ano pra eu ver que era um presente de grego. Sabe o que é um presente de grego? Já vais entender. This is Sparta! Porque para atrair pessoas, empresas para aquele local, o empresário na época, né, que é dono até hoje, inclusive, ele montava as lojas. Montava, tipo, eu não tive que pagar lavatório, não tive que pagar cadeira, não tive que fazer nada. Eu só tive que dizer assim, eu quero um salão desse jeito. Olha o perigo, gente. Uma criança, bem dizer, de 20 e poucos anos, com pouco conhecimento empresarial na época, 2006, eu tava engatinhando ainda. Então, a gente faz tudo do jeito que tu quiser. Então, eu botei até central de telefone, gente, porque eu achava chique ter central de telefone, que hoje não existe mais por causa do WhatsApp, né? Botei central, por quê? Porque quanto mais eu investisse no salão, mais alto era o meu aluguel. Não é que ele ia montar o salão de graça. Eu pagava 2% do valor investido, além do aluguel,
além do condomínio, 2% do valor investido. Então não era um presente, é um empréstimo, né? Mas foi me vendido e também na época foi bom. Não vou reclamar aqui e dizer que eu fui enganada, porque na época foi bom. Só que, meu Deus, num ponto bom, hoje, é difícil numa consultoria, porque eu faço abertura de empresas, né? Tem muitas, eu digo que são madrinhas dessas empresas. Numa consultoria que eu presto para um aluno, para abertura de um novo negócio, dificilmente eu aconselho abrir um salão com mais de 100 metros quadrados. Tem exceção, mas dificilmente. E dificilmente, é quase que impossível aprovar com o aluno também abrir um ponto, um salão de beleza, num lugar onde não tem ser humano, né? Porque aquele sonho da floricultura, eu comecei a ver que quem que ia na floricultura à tarde? As veinhas, que já tem o cabeleireiro há 1000 anos, que é bem difícil uma pessoa de idade trocar o cabeleireiro, né? E a pessoa vai lá pra comprar flor, não vai pra cortar cabelo. Mas enfim, eu virei o jogo. Calma que a gente vai virar o jogo aqui. A gente vai virar o jogo. O que eu comecei a fazer, né? E hoje essa experiência me trouxe muita bagagem prática para compartilhar com o aluno, além da minha bagagem da administração. Eu comecei, gente, a fazer muita cortesia, muita no bairro, muita. As empresas, a gente ia nas empresas, íamos em 3 pessoas, eu e mais 2 profissionais, eu, a recepcionista, um cabeleireiro, a gente sempre ia em grupo para dar ânimo, né? Porque uma pessoa só, às vezes, dá aquela sensação de derrota. Eu me via mais fraca quando eu ia sozinha fazer as parcerias. Então, eu ia nas empresas, buscava fazer parcerias, fazer convênio. Eu fiz uma ação na floricultura, foi uma ação, assim, que deu muito resultado, que foi a seguinte: a gente sorteava um dia da beleza para todo cliente que comprasse na floricultura. E o dia da beleza tinha mão, escova e tratamento, que são serviços de entrada. Porque dificilmente tu vai atrair um cliente para cortar o cabelo mesmo dando de graça. Corte exige confiança, mecha exige confiança, mas mão, escova e tratamento não exige confiança. Claro, né, gente, tem que ser bem feito, que a pessoa também não vai em qualquer lugar, mas assim, o salão era bonito, se a pessoa ganhasse, a chance dela ir era grande. E aí eu fiz uma urna com sorteio desses serviços gratuitos. Sabe o que eu fiz? Você acha que eu sorteei quantas pessoas? Todas as pessoas que botavam o nome na urna eram sorteadas. E aí começou, né? Primeira semana já começou. Ai, meu Deus, que sorte! Eu nunca ganhei nada na vida. E a gente pensava, né? Nunca ganhou mesmo, né? Porque todo mundo ganhou, né? Tipo, gente, a outra, meu Deus, eu ganhei, a minha irmã ganhou, olha que sorte. Ah, foram sorteadas 3 pessoas. Que sorte mesmo que foi tu e a tua irmã. No marketing, né? A gente não posso, a gente tá desesperado, o ponto é horrível, fiz uma má escolha, então a gente tá dando serviço de graça. Não, tem que oferecer o serviço, mas de forma estratégica. E até hoje a gente tem clientes daquela ação. Inclusive, para algumas clientes, depois elas ficaram sabendo dessa história e elas até riram, né? Porque assim, bem que eu vi mesmo que eu nunca ganhei nada na vida, só mesmo quando todo mundo ganhou para eu ter ganhado alguma coisa. Então foi muito voucher, foi muito serviço gratuito. E essa é a estratégia que eu utilizo hoje ainda nesses negócios que eu faço abertura. Claro, assim, seria no cenário perfeito, é muito bom a gente montar um negócio e já ter fluxo. Só que cada vez mais, mesmo o ponto sendo bom, a pessoa que, vamos pensar num ponto bem movimentado, mas aquela pessoa que passa naquele ponto movimentado, ela já escova o cabelo em algum lugar, já faz a unha em algum lugar, já faz a sobrancelha em algum lugar. Então eu trabalho muito com os vouchers. O que eu falo pro aluno, né, que precisa trabalhar com essa estratégia do voucher, do serviço gratuito? Escolha o cliente que realmente tem potencial para ser o seu cliente. Eu tinha um aluguel alto, tenho até hoje. Não adianta eu ir lá na comunidade e fazer baixar o preço para a comunidade ser meu cliente naquele ponto que o aluguel era caríssimo. Não adiantava, eu tinha que pegar pessoas que trabalhavam em empresas, que eu sabia que poderia pagar X reais num corte, né? Eu via aquele ponto como um ponto que ia dar certo e eu não desisti do meu público-alvo. E tá tudo certo também se eu decidisse, não, agora eu vou mudar o público-alvo. Seria um tiro no pé, porque aquele ponto não foi posicionado dessa forma, mas também tem casos que a gente pode mudar o público-alvo, tá? Então, quando eu faço abertura de negócio, eu sempre falo para o empresário, olha, tenha um X de voucher. Eu consigo dar 5 mil reais em voucher por mês. Porque se eu vou dar 5 mil reais, eu vou ter no mínimo ali um custo de 2.800 porque tem a comissão, tem o produto, né, tem os custos da operação. Então se organize para isso na hora de abrir o seu negócio. E o voucher, ele dá certo, porque ele traz aquele cliente, claro que tu tens que ter uma campanha, uma segunda campanha, porque o cliente vem e agora tem que vender um pacote, tem que vender um produto, tem que fazer uma análise no cabelo do cliente para oferecer um corte, para oferecer uma mecha. Então tem que ter também uma preocupação em vender para aquele cliente que está ali na casa. Com essa estratégia do voucher e dos serviços de cortesia para um público-alvo
público-alvo ideal, o salão foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e aí, sim, começaram a abrir novas lojas, que também foi fundamental, né? Porque se não tivesse isso também acontecido no entorno, não teria mudado tanto a minha realidade. E hoje, aquele ponto virou um ponto maravilhoso, isso desde 2015, na verdade, o ponto é maravilhoso, que tem várias lojas, tem vários restaurantes, e é um ponto muito próspero. Agora, o que eu quero passar de mensagem para você? É que a gente, quando abre uma empresa, ou nem quando abre uma empresa, quando a gente está numa situação difícil, sem cliente ou sem equipe, não dá pra gente pensar só no dia de hoje. Porque o que é que são 1 ano, 2 anos, como foi a minha realidade lá no começo, para uma empresa, para a vida de uma empresa que pode ter 100, 200 anos, pode ser, uma empresa pode passar para o filho, pode passar para o neto, pode vender, a empresa tem uma vida muito, muito, muito mais longa do que um ser humano, né? Então, o que são 1 ano, 2 anos na vida de uma empresa? É uma vírgula. Então, a gente, como empresário, a gente precisa ter essa visão mais a longo prazo, de pensar, eu estou dando esses serviços de cortesia hoje, estou dando para 10 clientes, desses 10, 3 ficarão meus clientes, talvez, 30%, mas é 3 hoje, é 3 amanhã, é 3 depois, é 3 depois, é 3 depois, e aí, quando eu vejo, depois de 2, 3 anos, eu tenho uma clientela formada. E é claro que eu vou estar atendendo também pessoas pagantes no meio de tudo isso para poder pagar boleto. Mas daí também vem a importância de ter a reserva financeira na hora que monta uma empresa, de ter uma reserva financeira também durante todo o período da empresa, porque o mundo dá voltas, às vezes a gente perde equipe, tem que recomeçar, e talvez eu vou precisar usar essa estratégia do voucher de novo. Hoje, ainda antes de gravar o vídeo, eu estava conversando com um profissional que trabalha comigo já há 9 anos, ele está implementando um novo serviço, e eu falei para ele, olha, quem sabe tu oferece o voucher para os clientes VIPs, para eles conhecerem esse serviço. Então, hoje eu ainda utilizo essa estratégia para atrair clientes para um serviço está em lançamento. Faz sentido para você? Coloca aqui nos comentários as suas dúvidas com relação a essa estratégia do voucher. Essa é uma das muitas estratégias de marketing que você encontra aqui nesse, que é o maior canal de gestão para a área da beleza do mundo. E eu te encontro aqui na segunda-feira que vem, às 19 horas. E lembra, se esse vídeo fez diferença para você, o seu comentário, a sua curtida é muito importante para a nossa motivação. E eu te vejo semana que vem.